Vamos buscar um pouco de paz para hoje? Nós já estamos no 9º dia do projeto 10 dias de oração. Nós já estamos terminando, amanhã estamos terminando esta jornada, mas estamos iniciando um processo de mudança, um processo que nós queremos continuar, que é pedindo a Deus um reavivamento espiritual e também forças para que a gente cuide do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito e ele precisa estar pronto, porque o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos investir na nossa carne, em todos os aspectos da nossa vida, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente possa estar sempre pronto, porque nós vamos precisar nesses últimos dias de pregar essa última mensagem. Como diz nesse dia 9, nesse 9º dia nós vamos estudar sobre saúde missionária. Isso mesmo, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós estamos nascendo no reino de Deus como missionário. Todas as pessoas precisam ser missionárias. Se você não é missionário, você não entendeu o plano da redenção. Você não entendeu que você é salvo para salvar. Então você precisa rever seus conceitos, pedir forças a Deus, pedir os talentos necessários que você vai precisar, mas você vai ser usado pelo Espírito Santo neste ministério de salvar vidas. E ele vai te usar do teu jeito. Não se preocupa, eu não sei fazer o que fulano faz. Não é assim que funciona. Deus sabe quais são os teus talentos e ele vai usar você da forma que você é. A palavra de hoje está lá em Salmo 96, versículo 3, e diz assim: Anuncie às nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Olha que coisa linda! O povo de Deus foi chamado para anunciar a glória do seu Senhor e as suas maravilhas, aquilo que ele faz em nossas vidas. Por isso que lá em Atos diz que nós fomos chamados para sermos testemunhas, ou seja, a tua vida já é uma pregação do Evangelho, porque as pessoas conseguem ver em você Deus. Você é a imagem visível de Deus e isso atrai as pessoas. Por isso que nós precisamos pregar com a nossa vida, mas também precisamos estudar a palavra de Deus para sabermos o que falar no momento que for necessário. Precisamos buscar um pouco mais de conhecimento, tanto da palavra de Deus como das necessidades humanas dessa geração atual. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vê Martinho Lutero estudando as Escrituras. E lá no mosteiro onde ele vivia, lá na Alemanha, ele tinha um grande amigo que estudava junto com ele sobre as Escrituras e eles iam descobrindo verdades e os dois criam na mesma coisa. Até que Martinho Lutero resolve fazer o movimento da reforma e seu grande amigo resolve ficar na Alemanha, no mesmo lugar, em oração pelo ministério de Martinho Lutero. Ele disse que seria o intercessor, ia ficar em oração. Até que um dia ele teve um sonho e ele viu um campo pronto para ser colhido, mas era um campo enorme que ele não conseguia ver o fim e precisaria de muitas pessoas para colher aquele campo todo, para fazer a cega. Mas aí ele vê uma pessoa, um homem se esforçando muito para colher todo aquele campo. E ele sabia que essa imagem que ele estava vendo era algo impossível. Como é que podia um homem conseguir colher todo aquele campo? E ele vai se aproximando daquele homem no sonho e ele vê que é Martinho Lutero. E ali, pelo Espírito Santo, ele entende que ele não pode ficar apenas nas orações. Ele precisa também ir para o campo missionário, ajudar o seu amigo na pregação daquelas verdades tão poderosas que mudariam a história do mundo espiritual aqui na Terra. Assim ele fez. Então, queridos, hoje, além das dificuldades que Martinho Lutero encontrou, as barreiras que ele encontrou nas pessoas criticando e colocando dificuldades para que essa mensagem seguisse, nós também passamos por isso.
mas ainda nos é acrescentado algo que naquela época não tinha tanto. Nós estamos pegando uma geração doente, isso mesmo, não somente de doenças físicas, mas principalmente mentais. Muitas pessoas com vários transtornos, o que dificulta muito para que as pessoas se entreguem ao Senhor por todas as suas limitações, por toda a sua agitação, a ansiedade muito alta, depressão. São muitos os casos de enfermidade. Então você tem esse desafio de pregar o Evangelho para uma geração que está doente. E nesse estudo que nós estamos tendo, a melhor forma de nós alcançarmos essas pessoas é através do ministério médico missionário. Todos nós podemos ser médicos missionários, ou seja, nós precisamos iniciar essa obra suprindo as necessidades dessas pessoas com relação às suas enfermidades. Nós temos conhecimento através dos livros de Ellen White, através da palavra de Deus, através de outros estudos de medicina. Nós temos muito material na internet. Nós precisamos chegar para essas pessoas justamente naquilo que elas precisam. Elas precisam de palavras de paz, elas precisam de palavras de encorajamento, porque as suas maiores enfermidades estão na sua mente. E depois, quando a gente consegue resolver essas situações, é que a gente tem acesso livre ao coração delas para conseguir pregar o Evangelho a elas. Então, esse é um grande desafio e a palavra de Deus nos dotou dessa palavra poderosa que é capaz de curar. Porque nós sabemos que só o nosso Deus consegue curar. Por mais que a gente faça tratamentos, por mais que a gente busque ajuda de profissionais da saúde, quem nos cura é Deus. Está lá no Salmo 103, versículo 3. Ele diz que pode nos curar de todas as enfermidades, até mesmo daquelas que os médicos dizem que é impossível. No livro Medicina e Salvação diz assim, anjos de Deus estão presentes em cada obra de misericórdia, cada obra de amor. Os que vivem muito perto do céu refletirão o brilho do sol da justiça. Olha que coisa linda. Anjos de Deus estão presentes conosco nesse ministério. E se nós estivermos intimamente ligados com o nosso Deus, nós vamos refletir o brilho do sol da justiça para todas essas pessoas. Deus pode usar cada pessoa exatamente na proporção em que pode introduzir-lhe seu espírito no templo dessa alma. Deus pode nos usar à medida que nós nos abrimos para que o Espírito Santo nos use de forma poderosa. Não devemos nos preocupar com o que iremos falar, porque Ele nos fará lembrar da sua palavra. Ele só quer uma pessoa que esteja à disposição para ser usado. Nós temos que ter esse desejo no coração de salvar as pessoas. Nós devemos olhar para as pessoas com misericórdia e com amor. São pessoas que estão se perdendo, pessoas maravilhosas que precisam de uma ajuda. E se elas têm essas limitações de enfermidades, principalmente mentais, nós temos a palavra certa, a palavra branda, a palavra que pode entrar e ir no mais íntimo delas a ponto de salvá-las, porque o Evangelho é o poder de Deus, como diz Paulo, e nós temos esse poder nas nossas mãos. Uma igreja que trabalha é uma igreja viva, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo e a proclamação da verdade para o tempo atual. Tudo que eu estou lendo está no livro Medicina e Salvação, na página 332. Você é uma testemunha de Deus. Então você precisa oferecer um remédio que você está tomando. Muitas vezes o Evangelho não funciona na nossa boca porque nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós não podemos falar de saúde se nós não temos saúde, ou se nós estamos negligenciando a nossa saúde. Nós temos que ensinar as pessoas aquilo que nós fizemos e deu certo.
aquilo que nós sabemos com propriedade que dá certo. É isso que nós temos que apresentar para as pessoas. Elas vão olhar no nosso testemunho, na nossa vida e vão pensar assim: se ele foi transformado, eu também posso. Se ele fez e deu certo, eu vou repetir e também vai dar certo. O problema é que muitas vezes a gente foge da pregação do Evangelho, a gente foge da missão, porque nós não estamos vivendo a palavra do Senhor, nós não estamos vivendo os ensinamentos do Senhor com relação à saúde. E por isso nós nos escondemos, e por isso nós nos envergonhamos da vida que temos. A nossa mensagem ela é poderosa, ela é perfeita, mas a nossa vivência não tem nada a ver. E por isso que muitas pessoas que não vão ter acesso à Bíblia, mas somente vão observar a tua vida, essas não vão ver nenhuma transformação em você. E isso é perigoso. Então nós estamos nesses 10 dias buscando uma mudança, para que essa mudança que aconteça em nós seja uma referência para as outras pessoas que estão observando. Então você precisa mudar alguma coisa, que seja mínima, mas você precisa mudar, para que as pessoas da tua casa mesmo acreditem que você está em busca de cuidar do templo do Espírito, porque você precisa ter saúde missionária para sair pregando o Evangelho, e não um evangelho de mentira, mas um evangelho que você vive. Aqui ainda nesse mesmo livro diz assim: procurem despertar homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Conte a eles sobre como vocês encontraram Jesus e como têm sido abençoados desde que se dedicaram a seu serviço. Fale das bênçãos que recebem ao assentar-se aos pés de Jesus, para aprender preciosas lições de sua palavra. Falem da alegria e do prazer que encontraram na vida cristã. Suas palavras calorosas e sinceras os convencerão de que encontraram uma pérola de grande valor. Mateus 13:45. Que suas palavras alegres e encorajadoras mostrem que vocês encontraram certamente a educação mais elevada. Este é o genuíno trabalho missionário. E ao ser realizado, muitos despertarão como que de um sonho. Muitas pessoas podem ser despertadas se você contar para elas o que Deus está fazendo na tua vida, como a tua vida melhorou, como você mudou ao experimentar estar aos pés do Salvador, aprendendo dele as maravilhas de sua lei, da sua palavra. Você conta isso com alegria nos olhos? Você conta para as pessoas como Deus te transformou? Ou você tem vergonha da vida que tem? Nós precisamos ter uma experiência viva com o Senhor, para que a gente, ao falar, faça com que elas acreditem em nossas palavras, que em momento nenhum elas duvidem de nós. E pela alegria que nós falamos para elas, seja notório que Deus está em um processo de transformação muito grande na nossa vida. Devemos sentir ser nosso especial dever trabalhar pelos que se encontram em nossa vizinhança. Você que é uma pessoa transformada, seus vizinhos percebem isso. Você precisa levar para eles essa mensagem. Você precisa fazer reuniões com eles, pequenos grupos, para cantarem, orarem, para que você fale de sua experiência, de como tudo está mudando na sua vida, na sua casa. Queridos, quando a gente é testemunha, as pessoas acreditam. Quando a gente é apenas pregador, as pessoas apenas escutam. A gente precisa viver para que a gente fale com toda ousadia. Ao visitarem seus amigos e vizinhos, mostre interesse em seu bem-estar físico e espiritual. Nessas pequenas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Aqui está dizendo que se você fizer
reuniões missionárias para falar de Jesus para essas pessoas, Ele vai estar presente, Ele vai estar lá com vocês. Você precisa mostrar para as pessoas o que Deus tem feito na tua vida. Isso é missão, isso é pregar o Evangelho com a vida. E é isso que falta. É muita gente com estudo bíblico debaixo do braço e o coração vazio. É muita gente conhecedor da palavra de capa a capa, mas não conhece o autor que escreveu o livro. Você precisa pedir ao Espírito Santo que habite na tua vida e transforme aquilo que você não consegue transformar, para que uma vida transformada chame a atenção da tua família, dos teus vizinhos, do pessoal do trabalho. As pessoas precisam ver que você mudou, que você foi abençoado por essa mensagem e por isso você quer abençoar outras pessoas. Charles Spurgeon, ele disse assim: a evangelização é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Essa é a sua missão, é apresentar para as pessoas um remédio que você está tomando. Como você encontrou o Salvador, conta para as pessoas e elas vão querer também encontrar. Se está havendo mudanças aí, a tua família vai querer participar dessas mudanças. Se você está mudando, todos ao teu redor vão querer mudar também, porque está sendo bom para você, eles querem isso. Porque ouvir falar, todo mundo escuta. Pregações tem aos montes, pelo YouTube, pela internet. Mas vivência são poucos. E esses poucos experimentaram. E eles sabem onde encontrar o pão. E eles são capazes de nos ensinar também onde pegar esse pão. Vamos orar por isso? Deus querido, tira de nós todo espírito de timidez. Tira de nós todo espírito de pequenez. Nos ajuda a entender que nós somos grandes quando nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós somos cheios quando nós pedimos ao Espírito Santo que tome conta de nossa vida. Nós temos a mente de Cristo quando aceitamos Ele como nosso Salvador e o Espírito Santo como morador do nosso templo. Nós queremos ter a mesma ousadia, a mesma autoridade que Jesus teve ao levar a mensagem de forma tão simples, mas todos sabiam que ele pregava com autoridade, porque ele vivia o que estava pregando, diferente dos sacerdotes, dos mestres da lei, que só apontavam erros, que só colocavam regras sobre regras, mas nem eles mesmos viviam aquilo ali. Nós queremos ser missionários, nós queremos ser médicos missionários. Nós vamos encontrar pessoas enfermas, e em especial pessoas enfermas de suas mentes, e nós precisamos alcançá-las através da Tua palavra, levar o alívio, a paz e as palavras certas na hora certa. Nós te pedimos que nos capacite, nós confiamos que o Senhor é o maior missionário do mundo, o Senhor é o maior pregador do mundo, e se o Senhor estiver vivendo em nós, nós automaticamente seremos assim como o Senhor é. Nós te pedimos, faz uma reforma na nossa vida, para que a gente não fique envergonhado da palavra que estamos pregando. Que essa mesma palavra nos transforme primeiro, que as pessoas percebam que houve uma mudança, para que só então possamos abrir a boca e falar. Assim como os discípulos, nós queremos passar dias em oração pedindo ao Senhor por esse batismo. E quando formos cheios do Espírito Santo, queremos sair até os confins da terra, proclamando essa mensagem poderosa, levando o maior número de pessoas para o Teu reino. E em especial, as pessoas da nossa família. Precisamos salvá-las, mas precisamos, Senhor Deus, primeiro que o Senhor gere vida em nós, porque só vida gera vida. Nós não podemos falar para eles se eles ainda continuam vendo em nós a mesma pessoa. Espírito Santo, nós queremos ser a parte visível de Deus. Transforma o nosso semblante, assim como o Senhor transformou o semblante de Moisés, que ao teu encontro com Deus ficou com o rosto a brilhar. Nós também queremos sair hoje, nesse dia, com o rosto brilhando.
Que as pessoas percebam no nosso semblante que estivemos na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.